Amém? Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. E fala o seguinte: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Chegamos então nessa sessão do estudo a respeito de Lúcifer, sua origem, rebelião e queda. Agora chegamos ao versículo 16, onde fala para nós o comércio de Lúcifer e seu tráfico. Então aqui fala na multiplicação do teu comércio. Que comércio é esse de Lúcifer? Que comércio? Embora lógico, nós já sabemos que aqui faz uma referência direta para o rei de Tiro, nós não discordamos disso. Realmente há uma profecia aqui para o rei de Tiro, porém já fizemos vídeos aqui nesse canal mostrando a duplicidade dessa interpretação bíblica, sendo que Satanás é o anjo, que a Bíblia mostra claramente isso, que é o anjo que está por detrás dos príncipes. Então Deus aproveitou a situação ali do rei de Tiro para também trazer esse esclarecimento sobre o reinado de Lúcifer, porque era muito similar. Então aqui há um comércio de Lúcifer e há uma reprovação de Deus desse comércio. Há um pecado sendo repreendido aqui. A multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Esse comércio aparece de novo no versículo 18, fala: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça ou pela desonestidade do teu comércio, profanaste os teus santuários. Bom, essa palavra no versículo 16, a palavra violência, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. A palavra aqui hebraica é shamak, que significa afronta também. É violência, sim, foi bem traduzido, mas é a mesma palavra que aparece em Gênesis 16, 5. A palavra lá é afronta. E também é a mesma palavra hebraica, que é uma palavra muito rica, que em Deuteronômio 19, 16 aparece como testemunho falso. Então, o Lúcifer começou a se encher interiormente de afrontar a Deus e dar testemunho falso dele, por causa da multiplicação do seu comércio, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Já explicamos o que era esse monte de Deus, o lugar onde a glória visível de Deus aparecia, onde ele era aceito. Nesse lugar que é no céu, aqui fala: te lançarei profanado. Isto é, profanado significa comum, é tornar algo que é santo em comum. Isso é profanar. Então Lúcifer se tornaria agora comum. Não seria, ele perderia sua posição de honra e destaque. Então te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Veja só, essa questão do comércio aqui fala, 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Aqui vemos então que o coração de Satanás começou a se ensoberbecer por causa da formosura dele, o orgulho de sua própria superioridade deve ter instigado aqui Lúcifer então a voltar toda a adoração para ele, toda a adoração que lhe cabia como função, dirigir a seu Criador. Agora ele, por causa dessa formosura que ele tinha, ele então dirigiu isso para ele. Aí então Deus vem julgar essa causa. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então vamos lá ver essa palavra hebraica de comércio, que fala pela injustiça do teu comércio. A palavra aqui é recular, que significa negócio ou mercadoria. Negócio, mercadoria. Então Lúcifer tinha um negócio que aqui fala que era um negócio desonesto. Negócio desonesto, é um tráfico, é algo ilegal, algo que ele estava fazendo ilegalmente, comercializando. Mas comercializando o quê? Sobre esse reino espiritual. O que ele negociava, que ele estava fazendo de uma maneira oculta, de uma maneira ilegal, de uma maneira como sendo um tráfico de mercadorias.
De acordo com Isaías 23:18, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês muito interessante. Isaías 23:18 nos ajuda a ver um pouco mais sobre esse comércio, né? Esse negócio, né? que Lúcifer era responsável e que ele foi infiel, né? Que ele fez de maneira ilegal. Isaías, então, abra sua Bíblia comigo, Isaías 23, versículo 18. Nós podemos ver aqui que o contexto também fala a respeito de uma profecia sobre o rei de Tiro, né? O que não é uma coincidência aqui não. Mas aqui fala: contudo, o seu comércio e o seu ganho de prostituta será consagrado ao Senhor, não se entesourará, nem se fechará. O seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida na abundância e vestes finas. Comida na abundância e vestes finas. Então, essa profecia aqui está dentro do contexto do capítulo 23, que é uma profecia também acerca de Tiro, né? Então, vemos que nesse aqui 28 também é uma profecia sobre Tiro e sobre o seu rei, né? Que é o que está de trás de todo, que é Satanás. Então aqui, né, fala que esse comércio de Tiro, né, e seu ganho de prostituta será consagrado ao Senhor. Então nós podemos ver por detrás das linhas aqui, irmãos, o comércio de Lúcifer e ganho de prostituta. Prostituta na Bíblia significa infidelidade espiritual a Deus. Todas as vezes que Israel, né, era infiel a Deus, traía Deus com outros deuses, Deus o chama de prostituta, né? Isso está ainda no contexto de Ezequiel, capítulo 16. Ali Deus chama Israel de prostituta. Então, prostituta está relacionado à infidelidade espiritual. Então, ser ganho de prostituta é um ganho através de infidelidade por uma questão de amar o dinheiro, né? Ser avarento. E Lúcifer se tornou essa pessoa avarenta, né? Então, ele se vendeu. Lúcifer se vendeu, né? E aí fala, né? Será consagrado aqui ao Senhor esse ganho, né? Não se entesourará nem se fechará. O seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, né? Para que tenham comida na abundância e vestes finas. Então, esse comércio, irmãos, se refere aqui a um negócio, porque a função de Lúcifer era suprir o povo de Deus com comida espiritual, né? Suprir para que eles tenham a abundância da palavra de Deus, e vestes finas. Vestes está ligado aos atos de justiça, conduta. Vestes representa a conduta na Bíblia. Então, vestes finas, um comportamento refinado, educado, né? Tudo isso era um negócio dele. E por incrível que pareça, é o mesmo negócio que Deus deu para a igreja hoje, né? Esse comércio, esse negócio nosso é o que nós temos da parte de Deus. Eu vou mostrar duas porções aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, 14. Aqui vemos a porção da parábola dos talentos, e fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Aqui uma réplica também, né, do que se aconteceu no passado. É como se Deus, né, criasse a terra aqui e ele confiou a Lúcifer o negócio espiritual, né, de suprir o povo de Deus, né? Ele tinha que negociar os talentos que ele recebeu da parte de Deus para poder suprir as pessoas, né, os seres viventes. E esse homem que se ausentou do país, né? Era como se Deus viesse para a terra, mas ele se ausentasse, Cristo fisicamente, mas ele confiava a Lúcifer toda a administração. E aí, então Deus, ele deu a alguns anjos a mais, a outros menos, mas eles tinham responsabilidade, assim como nós temos responsabilidade, né? Aqui a interpretação é aplicar para a igreja, né? Que Deus deu a cada um talentos. Mas aqui vemos, irmãos, que na ausência de Cristo, Lúcifer então planejava toda essa artimanha, essa astúcia, né? E essa rebelião no coração dos anjos. Muito interessante, irmãos, porque Deus seria onisciente. Deus podia ver os corações, sabia de tudo, mas ele não interferiu, né? Por quê? Porque ele queria ver até onde os anjos serão capazes de chegar, e também conhecer quem eram os anjos que estavam
insatisfeitos com ele. Da mesma maneira como ele não interveio, né, quando Lúcifer no jardim do Éden foi enganar a Eva. Deus não interveio, ele deixou tudo isso acontecer, né, para provar o coração, né, do homem, né, da mulher, ver se eles obedeceriam ou não a Deus. Então Deus, ele não permitiu, mas ele estava lá, ele sempre esteve. Deus é onisciente. Até nós, a igreja, né, nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente. A gente sabe, mas quantas vezes eu e você, a gente não se comporta como se Deus não existisse, fazendo coisas indevidas, falando coisas indevidas, planejando coisas indevidas, como se Deus não estivesse vendo. Então Lúcifer sabia, ele estava diante de Deus, ele deveria ter sabido que Deus era onisciente, mas mesmo assim, irmãos, ele planeja aqui uma rebelião, né, contra o Altíssimo, contra Deus. E aqui fala, né, do mesmo modo, então, aqui fala de negócio espiritual, aqui fala de uma mordomia da igreja. E Lúcifer tinha também essa mordomia, ele tinha de desempenhar aqui esses negócios, né, que eram riquezas espirituais, são riquezas espirituais, e ele tinha atividades espirituais. Esse era o negócio dele, que Ezequiel fala que se tornou injusto, que se tornou desonesto, ilegal, né? Então ele era um servo de Deus, mas sempre ele era de propriedade de Deus, né? E a função dele aqui era apenas, né, exercer essa mordomia e distribuir as riquezas de Cristo, né, com a palavra, enfim, levar toda a criação a adorar a Cristo. Mas ele não fez isso. Sobre ainda o negócio, né, Lucas, vamos ler aqui Lucas 19:13. Lucas 19, versículo 13. Fala o seguinte: chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e lhes disse: negociai até que eu volte. Tá vendo, irmãos? Mesmo o princípio do negócio, né? Aqui temos a mordomia da igreja, né? E nós, pelo Espírito, temos a mordomia, temos o sacerdócio, temos a realeza, podemos conduzir os homens a Deus através da oração, né? Temos essa oportunidade de servir ao Senhor, né? E aqui fala, negociai até que eu volte, né? Ou seja, até a segunda vinda de Cristo. E aqui, da mesma forma, irmãos, o comércio de Lúcifer, esse aqui, o 28, era, então, ele negociar espiritualmente, né, fazer esse comércio de distribuir as riquezas de Cristo, né, negociar. Mas aí esse negócio aqui fala, pela injustiça do teu negócio, profanaste os teus santuários, né? Ou seja, o negócio dele aqui é falar mal. Incrível, a mesma palavra hebraica dá essa raiz também, falando aqui de disseminar rebelião movido por avareza. Lúcifer começa então a disseminar rebelião porque ele tinha avareza, cobiça, ele queria mais, né? Não se contentou com a posição e os poderes que Deus triuno deu para ele. Então tudo que ele fez foi movido por a avareza. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, né? Então esse negócio ilegal de Lúcifer levou ele a profanar, a tornar comum os seus santuários. Ele tinha os seus santuários, né? E eram lugares aqui sagrados de adoração. Os santuários de Lúcifer não eram para os anjos adorar ele, era para ele ser responsável para poder conduzir a adoração, levar essa civilização pré-adâmica para adorar a Deus. Mas aí ele profanou, tornou comum esse lugar de adoração, esse santuário. Então Deus, ele manda fogo, né? E aí eu vou explicar o versículo 18 e 19, essa parte final, no próximo vídeo sobre o fogo como juízo divino de Deus contra a civilização pré-adâmica. Amém? No próximo vídeo continuamos.